Então vem, mãe, vamos ver as fotos. Você vai me falar tudo. Pronto? Pronto. Foi no ano 1975, o ano que você nasceu? Eu nasci aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Qual hospital? Hospital Santa Luzia você nasceu. Essa época eu trabalhava já no Jornal de Brasília. A gente estava ainda sob a ditadura militar, tinha uma repressão muito grande. Como foi você chegar aqui em Brasília, assim, vindo de São Paulo, né? Você estranhou um pouco a cidade, assim, até mesmo essa arquitetura? Não, eu gostei. Para mim foi uma espécie de uma abertura, assim, de uma liberdade, porque São Paulo me oprimia um pouco, né? Muito prédio, que era muito em relação à natureza, né? Je suis née dans un lieu artificiel, dans une ville sans passé, sans racines et sans histoire. Pourtant, cette ville est toute mon histoire. J'imagine à quoi devait ressembler Brasilia il y a encore 50 ans. À son emplacement actuel s'étalait à perte de vue le Cerrado, une végétation d'arbustes aux silhouettes bizarroïdes. La nature ouvrait paisiblement depuis des millénaires dans cette région perdue au centre du Brésil, bien loin du littoral et des grandes villes du pays. Le coin semblait n'intéresser personne et seuls quelques singes facétieux venaient de temps en temps perturber ce calme. Puis un jour, un homme apparut, rapidement rejoint par de nombreux autres. Ils n'eurent besoin que de 1000 jours pour métamorphoser ce lieu tranquille et sauvage en son exact opposé. Une ville immense, enchevêtrement d'asphalte, de béton et de voitures. En un clin d'œil, les arbres furent remplacés par des immeubles et les singes par des êtres humains. À Brasilia, le temps passe tellement vite qu'on dirait parfois qu'il n'existe pas. Je me souviens qu'à l'école, on nous parlait de notre ville avec orgueil et solennité. Nous pouvions réciter par cœur son histoire mythique. En 1955, le Brésil choisit un nouveau président, le très populaire Juscelino Kubitschek. Sitôt élu, il décide symboliquement de réaliser un vieux projet politique, construire une capitale nationale toute neuve en plein cœur du Brésil. Grâce aux milliers d'ouvriers accourus depuis tout le pays, le chantier est achevé en 3 ans et 3 mois. Le 21 avril 1960, la capitale du Brésil est officiellement transférée de Rio à Brasilia. J'apprenais mes leçons, mais je ne comprenais rien. Pour moi, Brasilia c'était simplement ma ville, mon quotidien, et je ne voyais rien de légendaire à tout cela. J'ai continué à apprendre l'histoire de cette ville que je ne reconnaissais pas. Quitte à construire une ville de toutes pièces, Kubitschek voulait en profiter pour épater la galerie. Il fallait marquer l'histoire et montrer au monde entier la modernité et l'audace du génie brésilien. Ainsi, Brasilia devait non seulement être une ville fonctionnelle et moderne, mais aussi une capitale monumentale, un chef-d'œuvre impérissable. Les Brésiliens, parfois, ont un peu tendance à s'enflammer. Usant de matériaux modernes, l'architecte brésilien Oscar Niemeyer dessina des monuments semblant défier les lois de la gravité, tout en courbes subtiles qui caractérisent son style, et valurent à Brasilia les qualificatifs d'utopique et de futuriste. À l'adolescence, je finis par comprendre qu'avant,
Brasilia n'existait pas et que c'est pour ça qu'il a fallu l'inventer. Brasília, na verdade, é uma obra de uma vanguarda educada, uma elite intelectual, como Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Burle Marx e outros, que produziu uma obra de inestimável valor cultural. Ela representa um passo na evolução do urbanismo, razão porque ela foi a primeira cidade moderna a ser reconhecida pela Unesco. Nós estamos aqui diante de uma dessas obras características do período dos anos 60, que foi transformada em museu, adaptada para ser museu de arte e que hoje apresenta já sinais de envelhecimento. Nós estamos diante, às vezes, de exemplos lamentáveis de depredação causadas pela própria população. Se a preservação não for feita, Brasília pode perder o título de patrimônio mundial, inclusive. Enquanto ao futuro, eu diria que a parte planejada da cidade, né, essa permanecerá talvez como o centro histórico dessa grande cidade que será Brasília. Aí a expressão da liberdade, né? As pessoas ainda conseguiram nessa época nadar ali nas águas do Congresso, assim como também subiam e na cúpula do Congresso, que hoje é proibido, não pode mais. A relação era assim, era diferente, né? Era quase que tomar um poder, né? Se apropriando da cidade, né? Puisqu'elle en est la capitale, Brasilia constitue la vitrine du Brésil. Pourtant, elle est l'antithèse parfaite de toute autre ville au pays. Brasilia est organisée, rationnelle, logique. Vue du ciel, on voit facilement que la ville a été planifiée. Lúcio Costa, l'urbaniste qui a dessiné son plan pilote, lui a donné la forme d'un avion. Dans le fuselage, les activités économiques et administratives, c'est ici qu'on travaille. Sur les ailes, les habitations et les commerces, c'est là où l'on vit. Vue de l'intérieur, l'organisation est encore plus frappante. Toute la ville est quadrillée, numérotée et découpée en secteurs en tout genre, qui indiquent aux habitants où travailler, dormir, sortir. Les rues ne portent pas de nom, les adresses sont alphanumériques. J'habite l'appartement 306, bloc C, quadrat 405, Elna. Je me sens parfois comme un pion, posé sur un immense échiquier. Aí é uma super quadra, você vê que as quadras nessa época eram diferentes, a grama não está tão bonita, hoje em dia tem muito mais árvores.
Eles plantavam mais plantaram mais árvores. Aí a 106 Sul, super quadra. Mas era bom, né, para crianças. Muito bom, até hoje, né? Mas antes era muito mais. En dessinant le plan pilote de Brasilia, Lúcio Costa avait une ambition avouée. Bâtir une cité idéale offrant une haute qualité de vie à ses habitants de toutes classes et origines. Il inventa donc les fameuses quadras, les quartiers d'habitation superposés à l'identique le long des ailes du plan pilote. Chaque quadra se compose d'une zone résidentielle, une vingtaine d'immeubles tous sur pilotis et d'une zone commerciale réunissant tous les services à proximité des habitants. Dans les quadras, les Brésiliens mènent une vie de quartier paisible, piétonne, au milieu d'un océan de verdure. Les quadras sont tellement agréables à vivre que les habitants adorent y promener leurs chiens. Ô, próxima vez tem que ser mais rápido. Bom? Yeah. Foi diferente, era muito diferente, né? No começo eu estranhei muito. Mas ao mesmo tempo eu gostava desse espaço. O Brasília tem muito espaço, né? Muito verde. Mas aí, por exemplo, na época a cidade era meio vazia, né? As pessoas não ficavam muito em Brasília. É, né? Brasília dessa época para agora mudou muito. Hoje em dia as pessoas ficam mais aqui, né? Final de semana elas não vão para outras cidades. Brasilia est si contradictoire qu'on a l'impression de balancer perpétuellement entre le génial et l'absurde. Ici, tout est possible, même son contraire. Tenez par exemple la nature. Le plan pilote de Brasilia détient 2 records du monde. Le nombre d'arbres par habitant et le nombre de jardiniers publics. Les espaces verts, plantés il y a 50 ans et rigoureusement préservés depuis, sont aujourd'hui omniprésents dans le quotidien de la ville. À tel point que je me demande souvent si c'est la nature qui pousse au milieu de Brasilia ou Brasilia qui pousse au milieu de la nature. Le paradoxe, c'est que Brasilia est aussi la ville de la voiture. Toute son organisation a été conçue pour un transport automobile rationnel et efficace. Il n'y a pas de feu, de courbes, des pistes cyclables, des rues étroites et encombrées. Ici, on file droit et vite. Le trafic doit être fluide. Les voitures ont toutes les priorités et les piétons qui osent les défier sont ou bien inconscients, ou téméraires, ou démonis. Car en fait, à Brasilia, il existe 2 sortes d'individus. Ceux qui ont une voiture et ceux qui n'en ont pas les moyens. Ok, Carolina, tá certinho. Tá aqui a chave do carro. Agora você é uma verdadeira brasiliense, né? Aqui em Brasília as pessoas têm cabeça, tronco e roda, né?
Au fil du temps, j'ai commencé à ressentir l'étrange sensation d'être né au cœur d'une expérience insensée, menée à immense échelle par quelques savants fous, tantôt au nom du Brésil, de l'art ou de l'humanité. Plus Brasilia m'apparaissait comme un artifice de laboratoire, et plus j'avais l'impression d'être un cobaye. Brasília, cenário das ilustrações de povo que gosta de arte e cultura, recanto que acolhe com paz e ternura muitos brasileiros de outras regiões. No novo milênio ganha proporções que ninguém podia nem imaginar. Desde seu início quem vem aqui gosta, por isso a cidade cresce sem parar. Chamada de fria, pôde comprovar que a sua frieza superficial não supera a força do seu ideal de eterna glória distante do mar. Niemeyer foi dos arquitetos de maior destaque, talento e conquista, que com Burle Marx, grande paisagista, desempenhou muitos brilhantes projetos, fez das superquadras espaços concretos, unindo a estética ao modo de usar. Um bom engenheiro como Lúcio Costa, explico cantando distante do mar. Mais, comme cela se produit généralement lorsque les hommes décident de tout planifier, plus rien ensuite ne se déroula comme prévu. Les ouvriers venus pour la construction choisirent de rester et la ville fut assaillie par des flots de migrants persuadés d'y trouver un emploi, une terre et une vie meilleure. En un demi-siècle, la population de Brasilia a bondi de 0 à presque 3 millions d'individus, 6 fois plus que les 500 000 prévus dans le plan initial. Aujourd'hui, seul un habitant sur 5 réside sur le plan pilote de Brasilia. Les autres vivent dans les villes satellites, construites dans la banlieue alentour, le plus souvent illégalement et dans l'urgence. Si bien qu'aujourd'hui, Brasilia offre deux visages. D'un côté, un centre-ville ultra planifié, mais saturé, et de l'autre, une banlieue anarchique, mais en perpétuelle croissance. Brasilia est aujourd'hui encore un vaste chantier en construction et nul ne sait où et quand il s'arrêtera. Finalement, Brasilia et moi, on s'est construits en même temps. Il existe à Brasilia un lieu central où passent les habitants, quel que soit leur statut et origine, c'est la gare routière centrale. C'est l'endroit où les Brésiliens se croisent, mais bien souvent ne se rencontrent pas. Aqui é o centro, é o coração de Brasília. Aqui é o pulmão da cidade. A cidade tem um desenho de um avião, né? E aqui seria a cabine de direção desse avião. A rodoviária tem essa coisa de reunir toda a história da cidade, assim, todo mundo. E por isso é muito divertido, às vezes, fazer apresentações artísticas na rodoviária. Então, porque a gente se encontra com pessoas de todos os tipos. Onde as pessoas vêm trabalhar, elas trabalham aqui em Brasília, na grande maioria. Eu, particularmente, sou uma pessoa que sou muito apaixonado em Brasília, eu me sinto um pedaço dessa cidade. Quem não conhece, acha a cidade uma cidade fria,
É muito pelo contrário, é uma cidade que tem um calor muito forte, pessoas, a imagem que o resto do país às vezes traz de Brasília, ela não condiz com a realidade de quem mora aqui. Agora, eu moro em Águas Claras, é uma cidade que é a mais nova. Era o maior canteiro de obras da América Latina, não sei se ainda é. Eu morei, quando eu mudei pra lá, tinham 3 edifícios. Hoje é um monstro, assim, uma cidade gigantesca. Cabe a essas gerações futuras preservar os espaços que ainda existem, não permitir que a cidade seja destruída pela ganância. Malheureusement, les beaux idéaux humanistes et égalitaristes des concepteurs de Brasilia se sont dissous aussitôt que leurs dessins sont devenus réalité. Loin d'être la cité idéale et égalitaire qu'ils avaient rêvé, Brasilia est aujourd'hui un triste modèle de ségrégation sociale et spatiale qui relègue les plus pauvres aux confins de la banlieue dans des quartiers sans infrastructures, sans végétation, sans avenir. À l'inverse, Brasilia, au lieu de pouvoir, est la ville où l'on recense le plus haut revenu du pays. Cette population très fortunée occupe des immenses villas situées au bord du lac, dans des quartiers résidentiels ultra protégés et isolés du reste de la ville. La croissance inattendue de Brasilia a fait apparaître 2 types de ghettos, ceux dans lesquels personne ne peut entrer et ceux dans lesquels personne ne veut entrer. Brasília, Distrito Federal que do país é a capital. Somos traídos pela ambição de uma burguesia má que não pensa no irmão. Desde 70 que estamos juntos nessa luta. O povo rico não olha, muito menos escuta. Os jovens dizem as verdades que acontecem dentro dessa cidade e a maioria não pode falar. A sociedade de uma classe baixa é condenada a viver nos matos, pois em Brasília pode crer o aluguel é um assalto. Só quem resiste é a elite lá no alto. Os que estão no poder são milhares de pessoas dos estados dentro de um país que destinam-se a Brasília para morar, mas que não sabem o destino que vão encontrar. Os mendigos e andam pela... Ela vai também. Você trabalha quanto tempo aqui no lixão já? Que tem 6 anos. 6 anos. Então, como que você faz? Você vem aqui, que horário que você trabalha? 7 horas da noite e volto 6 horas da manhã. E o que você recicla? O que você cata no lixo, geralmente? É vasilha de plástico, garrafa de refrigerante, garrafa de água sanitária, de amaciante. E esse trabalho, ele não é... Você não tem carteira assinada, né? Tem não. Você não tem direito a nada, aposentadoria? Não. Só mesmo que a gente faz, o que a gente vende, o que a gente... Minha veia estava entupida, agora eu não sei se tá, eu sei que eu passo mal direto. Outro tempo eu passei mal, aí o menino me levava para o hospital direto, dizendo o médico que foi o gás do lixo. Pra noite, porque aqui não tem luz, né? Não, a gente compra uma bateria de moto, ela é pesada. Sim. Ela pesa uns 3, 4 quilos. Vocês têm que comprar tudo, eles não dão nada. Dá nada, 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 nada. É o lixão, que é onde as pessoas pegam lixo para vender. Eles encontram de tudo no lixo, né? Isso foi nos anos 70 ainda, essa foto, que eu fui fazer um trabalho para o Jornal de Brasília e depois eu continuei. Mas até hoje tem gente que sobrevive de catar lixo no lixão. Inclusive tem uma cidade inteira, uma favela que é estrutural, né? Que surgiu por causa do lixão. Né? É. Justamente, pessoas
São sofridas, é um trabalho maluco. Para fotografar isso foi difícil, tinha que me cobrir inteirinha, porque era mosca da cabeça aos pés. Aí é o cerrado, né? É o cerrado. Tinha mais cerrado nessa época, né? Agora já cortaram quase tudo. Essa é a árvore típica do cerrado, né? É toda tortinha. É. Na busca d'água no subsolo. Eu gostava muito de fotografar a árvore do cerrado. L'une des autres conséquences de cette explosion démographique incontrôlée a été l'augmentation proportionnelle de véhicules, de routes, de pollution, de terres défrichées. Si bien qu'aujourd'hui encore, personne n'est en mesure d'évaluer avec précision l'impact écologique de Brasilia sur son environnement. Pourtant, plusieurs signaux font d'ores et déjà planer d'inquiétantes menaces sur le futur. 50 ans seulement après sa construction, l'approvisionnement de Brasilia en eau potable commence à être menacé. Et les scientifiques prévoient qu'au rythme actuel, le lac artificiel qui borde la ville pourrait être asséché d'ici la fin du siècle. Brasilia n'est pas seulement un objet du patrimoine de l'humanité, c'est aussi une verrue urbaine, outrageusement greffée par les hommes au milieu d'une nature qu'ils dégradent et empoisonnent. Este cerrado é o cerrado original de Brasília. Assim era o ambiente aqui há 60 anos atrás. Olha que fruta bacana, olha que fruta bonita. E o cerrado é um milagre. É um milagre de plantas que se adaptam a 6 meses de chuva e 6 meses de seca. 1/4 do Brasil é cerrado, né? Ele ocorre também um pouquinho na Bolívia e no Paraguai, mas a grande concentração é no Brasil e é um ecossistema muito interessante. É a savana mais rica do mundo em termos de diversidade de plantas e de animais, né? É muito rico e deve ser protegido. O cerrado sempre foi o patinho feio da vegetação brasileira. No geral, o brasileiro não gosta muito do cerrado porque acha que é uma vegetação pobre, tá? No geral, né? E, como eu te falei, por uma questão psíquica, uma questão assim, as pessoas não querem se identificar com uma árvore torta, eles querem se identificar com uma árvore reta, né? Porque é uma área fácil de ser destruída, né? Um correntão leva isso aqui e a opinião pública mundial não se preocupa com o cerrado, só com a Amazônia, enquanto isso o cerrado vai embora. E a poesia é uma forma minha de reação, de dizer o que eu sinto, e as pessoas às vezes acham que eu não gosto de Brasília. Claro, eu tenho a visão crítica, mas eu adoro Brasília, tanto que tem um poema meu que fala que a última coisa que eu quero fazer em Brasília é morrer. Senhores turistas, eu gostaria de frisar mais uma vez que nestes blocos de apartamentos moram, inclusive, pessoas normais. Que Brasilia soit une expérience de laboratoire, pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'elle a depuis longtemps échappé à tout contrôle. Et les cobayes, abandonnés à eux-mêmes, se sont naturellement multipliés. En fait, Brasilia, c'est l'adaptation moderne et brésilienne du mythique Far West américain. L'histoire est la même. Quelqu'un arrive un jour dans un coin désert, parmi les territoires encore vierges de l'Ouest, et le baptise Eldorado. Puis, c'est la rouée. Une nuée de gens affluent de tous horizons, persuadés d'y trouver richesse et bonheur. Les migrants finissent par s'installer et par former des villages, des villes, des États. Brasilia, c'est exactement ça. Une population d'aventuriers de toutes origines qui se retrouvent bien obligés de vivre ensemble et de s'inventer des codes, un mode de vie, une culture commune. Étranger, si tu n'aimes pas le goudron et les plumes, ici mieux vaut respecter les coutumes. Tudo bem, vamos lá? Vamos. Vamos escolher carne pro churrasco, picanha, linguiça. Essa carne aqui é qual? Gosta? Separar a carne de churrasco? Picanha, maminha, filé. Esse sal também. O que são esses livros? Esse é um projeto que a gente montou aí, né? Do Açougue Cultural, que é a biblioteca do Ano do Açougue. Esse projeto começou tem 15 anos, né? Nós começamos com 10 livros, hoje tem um acervo aí de mais ou menos quase 80 mil livros, né? E esse ano a gente está comemorando os 10 anos de projeto. Estamos fazendo todas as quintas-feiras, né, um evento cultural que é a comemoração dos 10 anos. E
Como é que a gente faz para pegar esse livro? O livro aqui a gente chama de projeto de Biblioteca Popular, que é o livro livre, né? Que você pode chegar, pegar o livro, levar para ler e depois devolve sem pressa, sem anotar nada. A gente não tem dia para devolver. Não, a gente trabalha na base da confiança, né? Também a gente criou as bibliotecas, que é as bibliotecas nas paradas de ônibus também, né? Que é as bibliotecas populares também. A gente abriu, tem 8 meses de projeto, né? Aí eu abri a primeira biblioteca popular. A ideia era abrir com 6 meses a segunda, né? E com 6 meses a gente estava com 10 bibliotecas já. E esse ano já abrimos 14 bibliotecas. Né? Luiz, e como é que surgiu essa ideia sua de fazer essa... A ideia vem da minha inquietação de democratizar a cultura, né? De ter acesso ao livro, acesso às pessoas, né? Ter mais acesso, porque geralmente você tem poucas bibliotecas públicas e as bibliotecas públicas também ela não atende todos, assim, né? A grande maioria dos leitores, né? Porque são poucas e tem uma certa dificuldade um pouco, né? Que é burocrática, tal. Então, e a ideia do livro na biblioteca da parada, que é o livro de encontro ao leitor, né? Ele vai de encontro ao leitor. Rosinha, oi, qual livro que você vai levar? Esse aqui, Partícula de Deus. Deixa eu ver a capa. Em vez de manter o Lá, você descer pro Ré, ótimo. Fazer. Subo aos céus pelas escadas rolantes da rodoviária de Brasília. O corpo de Cristo aqui não é pão, é pastel de carne. O sangue de Cristo aqui não é vinho, é caldo de cana. Tenho quase 20 dentes, a metade bom. Tenho fome, garfo e faca, rede meu coração. Quero sua carne mole, quero sua carne gorda, quero sua carne branca pra me envenenar. Tem quase 20 dentes e a metade bom. Tenho fome, garfo e faca, meio de meu coração. Brasilia est une ville qui a précédé sa population. Les habitants sont arrivés après la construction pour remplir les bâtiments et il leur a fallu du temps et plusieurs générations pour s'approprier ce nouvel espace et en prendre réellement possession. Aujourd'hui, plus de la moitié des habitants sont natifs de Brasilia, comme moi. Pour nous, elle n'a rien à voir avec la vision utopique de nos parents. Nous la connaissons mieux que si nous l'avions faite. Je n'ai pas choisi de naître ici, mais maintenant ici, c'est chez moi. E tudo bem? Né? Porque Tá hoje a noção do que acontece na política. Onde você achar melhor. Pode ser lá naquela sala. Brasília é diferente. Então, essa diferença é que faz a diferença que eu gosto. Os governantes hoje que moram em Brasília, na minha opinião, eles não vivem muito a cidade, porque as pessoas chegam aqui terça e vão embora na quinta. São os dias que as pessoas trabalham, que os políticos legislam, que os ministros ficam na cidade. Então, fica uma situação meio abstrata.
em relação ao cotidiano da cidade. Embora essas pessoas não participem da cidade, não façam essa interação com a cidade ela vive muito em função deles, porque o grande empregador é o governo, ou federal ou local. Então, quer dizer, é uma cidade que tem muito funcionário público e o mercado, hoje, o comércio, que é a segunda maior força de emprego da cidade, ele provém justamente desse grupo que está aqui, que consome, tá entendendo? Porque é um padrão de vida alto. Eu acho que a população de Brasília, acho que ela deveria se mobilizar mais para defender a sua cidade. Uma cidade única, planejada. Então, acho que está no momento das pessoas se organizarem para resgatar toda essa história da cidade, né? O que nós vamos fazer com essa cidade? Essa cidade é um patrimônio da humanidade. Então, precisamos salvar Brasília, né? Brasília tem muito espaço, né? Então, esse espaço do eixo ali dos ministérios é sempre nas manifestações é ocupado. Agora, como é muito grande o espaço, as pessoas ficam um pouco assim, parece meio sem importância, mas às vezes são manifestações muito importantes. Essa já é uma manifestação do Sem Terra, já agora no governo Lula. Essa foto ficou linda, hein? Eles estão, assim, parecem estar muito bem organizados, né? Muito, muito organizados. Caminharam 30 quilômetros. Era aí o Vale do Amanhecer. O Vale do Amanhecer até hoje existe, né? Continua igualzinho, não mudou nada. Igualzinho, essa época era a época da Tia Neva ainda, ela era viva. E as pessoas em Brasília são muito... Elas acreditam muito, né? Muito religiosas, né? Em coisas esotéricas, né? 1/0/. Em ti, Jesus querido. L'une des caractéristiques culturelles de Brasilia tient au mode de vie, tolérant et ouvert à toutes les diversités adoptées par ses habitants. Il suffit d'observer le nombre inouï de lieux de culte en tout genre construits dans la ville pour s'en rendre compte. En seulement 50 ans, celles-ci se sont mélangées et ont fusionné à tel point que commencent à émerger des caractéristiques culturelles et spécifiquement brésiliennes. Brasília, dentro da tradição, dentro do mito, foi prevista por Dom Bosco entre o paralelo 15 e 16 e que surgiria uma nova civilização aqui nas Américas, né? E o Vale do Amanhecer vem em conjunto com isso. Muita gente de fora diz que isso aqui é sincrético, né? Essa ideia de mistura, de um monte de coisa, de tal. Mas pra gente isso é uma coisa única. A Neiva trouxe algo único. Ela não foi vendo que o que era melhor no catolicismo, na Umbanda, no Candomblé, no budismo, no judaísmo, no shintoísmo. Essa ideia bem pós-moderna da bricolagem, né? De colar um monte de coisa e formar uma outra coisa. Jesus querido, nós sabemos do meu Pai Celestial que está no céu. São vindas como duas iguais. Seu laço de amor que nos impulsa para um mundo melhor, uma nova era. A felicidade dos povos na cura dos obsessores. Aí sabe o que é esse? Esse é o pacotão. A gente sempre ia pular o carnaval no pacotão. Sempre ia no pacotão, é. Agora, Brasília sempre teve muitas festas, né? Assim, Brasília muitas festas e tem muito, como pessoas do Brasil todo, tem muito nordestino, né, que fazem suas festas.
muito bom, adoro Brasília. Não troco Brasília por nada. Brasília, as pessoas, lugar, arquitetura, acho que, assim, não tem lugar nenhum igual. Aqui é tudo organizado, todas as coisas são no seu lugar. Tem um restaurante, tem a rua das farmácias, a rua dos eletrodomésticos. O espaço geográfico já é muito definido, né? E a população cada vez vai se inchando mais, né? Esse crescimento demográfico ele está muito acelerado e desorganizado. Na verdade, não tem uma identidade própria, né? Assim, é muito um pouco de cada local do Brasil. Tem um pouco do Rio de Janeiro, um pouco de São Paulo, um pouco do Sul. É um ponto de referencial, a maior qualidade de vida que temos no Brasil. Nós temos montanha, nós temos o lago, não temos praia, mas é mais ou menos como se nós tivéssemos praia. Aqui você encontra oportunidades e contatos que você não tem em nenhuma outra cidade do país. Tenho 15 anos que eu moro aqui e eu percebi que mudou muito. Então eu acredito que daqui 50 anos a Brasília já vai parar de ser sossego e vai ser uma cidade frenética. Acho que é tudo na minha vida. Foi tudo para mim, Brasília. Eu não gosto de Brasília. Eu sou brasiliense. É minha terra natal. Pode me chamar que eu vou. Malgré toutes tes imperfections, tes artifices, ton isolement, et en dépit de la longue liste de reproches que je t'adresse, je connais pas de coucher de soleil plus beau, pas d'autre ville autant en harmonie avec la nature, ni d'autres ciels si vastes et si bleus qu'ils peuvent remplacer la mer. À Brasilia, il fait toujours beau. Le décor est majestueux, les gens sont ouverts. Il y a du travail, de l'argent, peu de violence. Je comprends maintenant pourquoi tous ceux qui sont arrivés n'ont plus jamais voulu te quitter. Contrairement à ta réputation, tu n'as rien d'une ville froide et ennuyeuse. Ta population, l'une des plus jeunes du Brésil, grandit et évolue, façonnant un peu plus chaque jour ton identité. Aujourd'hui, ce sont tes habitants qui construisent, pas à pas, ta légende. Eu só tenho essa atitude, a minha vida é essa atitude aqui de mostrar o quadro. Eu adoro morar aqui, por isso que o que eu tinha que conhecer, eu já conheci, sabe? Viajei o que pude viajar quando era jovem e atualmente, sinceramente, não gosto nem de sair de férias. A arquitetura mesmo do terceiro milênio é a arquitetura feita pelo cidadão que está vivo ainda no mundo, chamado Oscar Niemeyer. Palmas para ele. Oscar Niemeyer é o maior gênio do século XX, junto com Walt Disney. A construção de Brasília deve à Disneylândia. Tanto que tem um termo assim meio crítico, chamado Ilha da Fantasia, né? Mas aqui é uma ilha da fantasia do ser. É o ser pensando viver uma vida socialista, tá compreendendo? Ele sonhou uma vida socialista cuja arquitetura ideal é essa que nós temos aqui, não a arquitetura moscovita, né? Que é opressiva. Então, o Oscar Niemeyer realmente é o maior comunista do planeta. São 1000 anos de paz, prognosticado pelo grande Dom Bosco, escrito pelo grande Pietro Baldi e vivido por nós. Então é isso aí, bicho, é isso aí. E aí era a escolinha onde você ficava meio período na escolinha e era seu aniversário de 2 anos.
E eu fui lá para fotografar, para documentar, né? Você sempre com a sua câmera, né? Ah, minha câmera, eu dizia que era minha segunda filha. Longtemps, j'ai rejeté l'héritage laissé par la génération de mes parents, celle qui t'a construite. Le Brasilia que l'on me racontait me semblait irréel, bien différent de celui que je voyais au quotidien. Mais maintenant que je te connais mieux, je réalise que même écrite en lettres capitales, ton histoire ne fait que commencer. Tu n'as peut-être pas de passé, mais désormais tu existes et tu as tout l'avenir devant toi. De tudo que ele fez em Brasília, o que vocês acham? Muito bonito. Muito bonito. E o que caracteriza assim? É diferente? É igual a tudo que a gente vê? É uma cidade que é igual a outra? Não. Brasília é a capital da esperança. É o lugar onde abraça e acolhe todas as pessoas e onde nós aprendemos a respeitar todas as diferenças. Então hoje vocês irão mostrar os desenhos que vocês... Eu vou escolher alguns, né? E aí vocês irão mostrar e dizer o que é viver em Brasília. Brasília é bom porque tem árvores para respirar ar puro, tem muitas flores, muitas escolas e muito mais amor. Sem Oscar Niemeyer, não saberíamos o que seria de Brasília. Viver em Brasília é bom e confortável porque tem justiça e apoio às crianças. Sei que aqui terei um futuro melhor. En revenant sur les bancs d'école, j'ai enfin su comment fermer la boucle de notre histoire. Então são 100 crianças, estudantes da escola em Ceilândia, para lhe agradecer a nossa visita aqui no Rio de Janeiro. Muito bom, muito bom. Obrigado. A ideia inicial do JK é ir para lá com o seu gabinete. Né? Não era crescer a cidade como cresceu, mas a atração do poder foi isso. Os homens todos foram no Brasil e tupiram os espaços. Onde que Brasília tem esses problemas que toda cidade tem, e Brasília, com relação à pressa com que ela foi feita, eles se tornaram mais presentes, mais graves. Né? Brasília tem uma coisa que não ficou bom. É a favela pequena que existia, a zona dos mais pobres, né? Que cresceu. E hoje tem tanta gente quanto o pai pergunta. Né? Quando o gente fala comigo, que vocês vêm agora, eu digo logo que a arquitetura não é o principal. O principal é a vida, é o homem, é a gente ser solidário, não é? Nesse mundo, e sentir que, afinal de contas, nós somos tão insignificantes. Né? A gente olha para o céu, a gente pensa no cosmos, não é? A gente sente que o ser humano é pequenino, não tem muita significação. Né? Ele procura ser importante, mas não é. O importante é a vida, é sentir a coisa, dar de mãos dadas, trabalhar juntos. Esse é nada que nós estamos defendendo.
L'heure arrive où je devrais te livrer mon verdict, mon sentiment. Expliquer pourquoi je t'aime ou te déteste. Pourtant, plutôt qu'un jugement, je préfère te donner cette chose essentielle, peut-être la seule dont tu es jamais manqué, du temps. Du temps pour te greffer de manière organique dans ton environnement. Du temps pour laisser germer tes graines de culture tout juste ensemencées. Et du temps pour peut-être, un jour, éclore enfin et devenir une fleur forcément précieuse, singulière et unique. Je t'ai déjà donné 30 ans, mais c'est trop peu. Brasília minha, mon Brasília, je veux maintenant vieillir avec toi.